Alô, boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes que estão presentes, ouvintes da Cravinho FM, internautas. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicitar aos senhores vereadores e todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional e o hino de Cravinho. Mas é a
secretário Nilo Rossi fará a chamada dos senhores vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vessi. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Júlio Sérgio Rossi. Presente. Vamos colocar em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2018. A ata está em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Vem caneta lá. Está lá atrás. A caneta. Nós temos um ofício encaminhando o balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2018. O balancete está na secretaria à disposição de todos os vereadores. Antes de iniciar, eu gostaria de passar aos senhores vereadores. Nós íamos ter uma reunião antes da sessão, mas aí teve outro assunto a ser discutido, acabamos não fazendo. Nós temos um projeto de lei a ser lido hoje e o pedido do Executivo que fosse votado. É um projeto simples de doação de área para o município, não tem polêmica, não tem muita coisa que se fazer. É aquela área que nós temos mapa, temos tudo. Esse projeto chegou há mais de uma semana, mas nós transferimos a sessão e hoje precisaria ser lido e votado, se caso o plenário concordar. Essa área que pega aqui da Dow Química até na Ouro Fino, serão instaladas algumas indústrias grandes ali e eles têm que doar a área para o município, a marginal é doada para o município, para que depois tomem as iniciativas. Como nós pusemos uma emenda naquele outro projeto de lei da rua Miguel Cury, e o Executivo deixou aberta a proposta se a gente quiser colocar a emenda nesse projeto também, que é o mesmo teor. Nós temos uma emenda em aberta para aqueles vereadores que quiserem assinar. Se nenhum vereador assinar, a emenda não vai. Caso os vereadores assinam, a emenda é aquela que nós fizemos na rua Miguel Cury, dando mais responsabilidade para os empresários que vão investir ali, atribuindo a eles a construção de guia, sarjeta, calçada, todas as despesas por conta dos empresários. Então, a gente vai fazer a leitura. Se os senhores entenderem que a emenda deve ser colocada, como fizemos da outra vez, aí fica aberta para os vereadores assinarem. O projeto é 2209 de 2018. Não sei esse aqui mesmo. Está aí com você já? Tá. O secretário Milton Moraes fará a leitura do projeto. Não. Tá aqui? É o do prefeito? É. Tem a emenda. O projeto é uma folha. É esse aqui, né? Só ratificando aos senhores vereadores, a emenda é mais para fortalecer a segurança do município, para não ter despesas nas áreas que serão implantadas as indústrias. Isso aqui que nós tiramos para fazer a emenda também. Daí o cabelo já fala da emenda. Primeiramente, boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, integrantes da mesa diretora, da qual faço parte, o pessoal da imprensa escrita e falada, internautas, funcionários dessa casa. E especialmente aos munícipes aqui presentes, que nos deixam honrados e muito satisfeitos com a visita de cada um. Boa noite a todos. Projeto de lei número 2009/2018, de 13 de março de 2018, autoriza o Poder Executivo a receber em doação áreas de terra que especifica destinada à abertura de via urbana,
José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Constituição Federal de 1988, bem como pela Lei Orgânica do Município, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação a área das matrículas números 16975, 585 e 12433, cujos proprietários são Imediato Empreendimentos Imobiliários Limitada, EPP, Antônio Carlos de Oliveira Alves e U.S. Empreendimentos Imobiliários Limitada, respectivamente, em conformidade com o memorial descritivo e identificação de área anexos, e que fazem parte integrante desta lei, em complementação ao disposto na Lei Municipal número 1097/2009. Artigo 2º. A área referida no artigo 1º fará parte integrante da Rua Marginal. Artigo 3º. A doação será levada a registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cravinhos. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente doação e construção da Rua Marginal será de inteira responsabilidade e execução dos doadores. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal. Este é o projeto. Nós temos a documentação do projeto e a emenda está sendo passada aos senhores. Depois a gente faz a leitura. A emenda apenas fortalece esse dizer aqui que a responsabilidade é deles. Nós estamos colocando mais um artigo no qual eles se comprometem a fazer toda a infraestrutura por conta dos proprietários, deixando o município livre desse ônus. Vou aproveitar a oportunidade e consultar o plenário já a possibilidade desse projeto ser votado ainda na noite de hoje. Vereador, excluindo o nosso secretário que está a trabalho, não tem problema. Vereador favorável à votação do projeto, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. O projeto será votado na noite de hoje, provavelmente com a emenda, porque eu estou percebendo aqui que todos os vereadores estão assinando. Dando sequência, o secretário Milton fará a leitura dos demais projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 71/2018. Institui homenagem às mulheres destaque do ano e da outras providências. Milton Moraes, vereador titular da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica criada a homenagem Mulheres Destaques do Ano da Câmara Municipal de Cravinhos, que será outorgada anualmente às mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade através de seus compromissos com a vida, com a superação da violência e na defesa dos direitos das mulheres no município de Cravinhos, dando notoriedade aos seus atos e relatos de vida, para que sirvam de exemplo, incentivo e inspiração para outras mulheres. Artigo 2º. A homenagem deverá ser entregue anualmente em sessão solene da Câmara Municipal de Cravinhos na semana do dia 8 de março. Artigo 3º. As homenageadas serão conferidas certificados, medalhas personalizadas ou placas emitidas pela Prefeitura Municipal de Cravinhos. Artigo 4º. As indicações dos nomes para o recebimento dos prêmios poderão ser realizadas apenas pelos vereadores, devendo ser encaminhadas à diretoria legislativa da Câmara Municipal de Cravinhos em cada ano, para serem conferidas pelo cerimonial da Casa. Parágrafo 1º.
Cada vereador terá direito de efetuar apenas uma indicação por ano, em até 60 dias antes da realização da referida sessão solene. Parágrafo 2º. A indicação deverá ser acompanhada da biografia da indicada e descrição de suas atividades realizadas, seu impacto e importância no município. Artigo 5º. A indicada para a homenagem Mulheres Destaque do Ano não deverá ter outros prêmios concedidos pelo Legislativo Municipal. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 19 de março de 2018. Respeitosamente, Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Justificativa ao projeto de decreto legislativo. Senhor presidente, senhores vereadores, desnecessário dizer que as mulheres ocupam posição fundamental na vida de cada um de nós e na sociedade em geral, seja pela manutenção e esteio da família, seja pela condução e orientação dos filhos, seja pelo trabalho que exercem fora do lar, e principalmente pelas ações sociais que desempenham. É sabido, por exemplo, que entre as mulheres que são voluntárias em ações comunitárias, as mulheres sempre são a grande maioria. Dito isso, e apenas para ilustrar a nossa proposta de reconhecimento e valor às mulheres, desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos sobre a jornada de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial e que levaram as mulheres às greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, o que no Brasil é bastante comum ainda nos dias de hoje. Isto posto, conto com o importante apoio dos nobres vereadores para a aprovação do referido projeto de decreto legislativo. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 16 de março de 2018. Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Dá uma olhada no meu Carlos, se tem a justificativa aí, que você falou. Projeto de Lei 2210/2018. Dispõe sobre a autorização para o Executivo Municipal denominar a futuros prédios, vias e ou logradouros públicos de João Roberto Damião Pratali, José Francisco Matasso Ferdinando e José Carlos Rossi dos Reis, vereadores da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas por lei. Apresenta a discussão e deliberação dos nobres colegas o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a denominar a futuros prédios, vias e logradouros públicos de João Roberto Damião Pratali. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Cravinhos, 26 de março de 2018. José Francisco Matasso Ferdinando, vereador presidente. José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Justificativa ao projeto 2210/2018. Este projeto de lei busca denominar oficialmente futuros prédios, vias e logradouros públicos e, assim, o nome do saudoso de João Roberto Damião Pratali será lembrado para ser perpetuado no local, como forma de prestar homenagem por sua grande trajetória na história de nossa cidade e região. Nascido em Cravinhos em 1º de janeiro de 1954, filho do senhor Raul Pratali e da senhora Maria Aparecida Damião Pratali, casou-se com a senhora Maria Tereza Romão Pratali, com quem teve 2 filhos. Pai e marido dedicado, estudou em escolas públicas durante a infância e adolescência. Posteriormente, formou-se em Engenharia Química pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Não achando suficiente, com muita força de vontade, fez mestrado em materiais magnéticos pela Universidade de São Carlos, UFSCar. Em sua vida profissional, trabalhou
por aproximadamente 30 anos na empresa multinacional 3M do Brasil, onde se destacou por trabalhos realizados inicialmente com fitas magnéticas. Contribuiu de perto com a Casa da Moeda do Brasil, no desenvolvimento de papel com disposição de óxido ferroso, inicialmente utilizado como ingresso para metros e, posteriormente, para metros, deve ser metrôs, ônibus e outros fins comerciais. Quando a tecnologia dos magnéticos ficou obsoleta, foi o responsável por transformar as máquinas cobrideiras de material ferroso com silicone, salvando não apenas empregos, mas todos um setor da extinção dentro da empresa e abrindo um novo campo comercial. Posteriormente, aperfeiçoou-se a técnica com tecnologia importada do Canadá, chamada solventless, na qual era possível depositar camadas mais finas de silicone sobre o papel com menos solvente. Com isso, a empresa multinacional, que seguiu o protocolo de Kyoto, no acordo para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, não apenas bateu a meta do setor de silicones, como produziu margem para que outros setores pudessem se beneficiar da meta total imposta. Foi reconhecido com vários prêmios pela empresa durante sua vida profissional. Era exímio conhecedor de orquídeas e em 2011 fundou o Orquidário Santa Teresa e com muita tristeza nos deixou em 16 de novembro de 2011. Sendo assim, mediante o exposto, solicitamos aos nossos pares que aprovem este projeto de lei, pois irá ao encontro dos anseios da comunidade. Sala das Sessões, Cravinhos, 26 de março de 2018. José Francisco Matasso Ferdinando, vereador presidente. José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Projeto de Lei 2211/2018, de 26 de março de 2018. Disciplina o repasse de recursos públicos municipais e a prestação pecuniária pela exploração comercial em eventos realizados pelo Poder Público Municipal, as entidades sem fins lucrativos com finalidades socioassistenciais e de saúde e da outras providências. Carlos Eduardo Espósito, irmão Carlos, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a discussão e deliberação do douto plenário a seguinte propositura. Artigo 1º. O repasse de recursos públicos a entidades sem fins lucrativos com finalidades socioassistenciais e de saúde será permitido somente às instituições inscritas neste município, em plena atividade, com situação regularizada, devidamente certificadas e registradas na Secretaria Municipal de Assistência Social ou na Secretaria Municipal de Saúde, com período mínimo de 1 ano. Parágrafo único. O repasse de recursos públicos, que se trata o caput deste artigo, dar-se-á na forma de subvenção social, cuja transferência é destinada a cobrir despesa de custeio das entidades com finalidades socioassistenciais ou de saúde. Artigo 2º. Somente as entidades que atendam aos requisitos e critérios objetivos do artigo 1º terão direito à contraprestação pecuniária pela exploração comercial, de forma direta ou indireta, de eventos civis, religiosos, culturais, sociais, esportivos e de lazer promovidos ou organizados pela administração municipal. Artigo 3º. A execução desta lei será suportada pela dotação orçamentária vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Cravinhos, 26 de março de 2018. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, vice-presidente. Não tem justificativo. Justificativo? Pega. Vamos pegar a justificativa para fazer a leitura do projeto. Estava preocupado de Não tinha, não.
Não está, irmão? Nós temos a leitura da justificativa do projeto de lei do irmão Carlos. Houve uma falha, ficou lá o documento, mas está aqui. Então, a justificativa ao projeto de lei que disciplina o repasse de recursos públicos e a contraprestação pecuniária pela exploração comercial em eventos realizados ou organizados pelo Poder Público Municipal às entidades sem fins lucrativos com finalidades e objetivos sociais, assistenciais e de saúde. O projeto de lei visa apenas regulamentar o repasse de recursos públicos e a contraprestação pecuniária pela exploração comercial de atividades e eventos promovidos ou organizados pela administração municipal. O projeto fixa de critério e requisitos objetivos, viabilizando o repasse de recursos e a participação das entidades em eventos promovidos pelo Poder Público, sem qualquer tipo de preferência por credos religiosos, naturezas dos auxílios prestados ou intenção de prejudicar determinadas entidades, com relevantes serviços prestados em Cravinhos. Em outras palavras, o objetivo é o de estabelecer em lei municipal critérios objetivos e documentais, pois estamos tratando de algo de suma importância para toda a coletividade, dinheiro público que é proveniente dos tributos municipais. Não há divagação ou fixação de critérios subjetivos que comportem diversas interpretações. Pelo contrário, procuramos aproveitar no projeto de lei os critérios registrados e já classificados na Secretaria Municipal de Assistência Social e de Saúde, que, aliás, no município de Cravinhos, prestam relevantes serviços à população, principalmente a mais carente. A lei irá restringir os benefícios às entidades sem fins lucrativos e com finalidades socioassistenciais e de saúde, inscritas no município de Cravinhos, com atividades e situação regulares, com as devidas certificações e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Passaremos agora à leitura dos requerimentos e das indicações apresentadas pelos vereadores. Como o plenário concordou votar o projeto na noite de hoje, o secretário Nilo Rossi colherá a assinatura dos senhores vereadores nos pareceres das comissões. Indicação 3445/2018. Indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que tape o buraco no asfalto da Avenida Salvador Pagano, em frente ao número 605, e na rua Nobeluche Watanabe, número 515. Foi realizada a operação tapa-buraco no bairro, porém, nos referidos locais não foi feito o serviço, sendo alvo de reclamações de moradores e motoristas. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 20 de março de 2018, João Aurélio Bis, vereador. Indicação 3446/2018. Indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que tome providências para a retirada dos ambulantes que vendem de tudo no centro da cidade, especificamente nos semáforos e de frente às lojas do nosso comércio. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 20 de março de 2018, João Aurélio Bis, vereador. Indicação número 3447/2018. Encaminha ao Poder Executivo anteprojeto de lei que cria o programa de doação de materiais de construção para famílias de baixa renda ou em situação de risco e dá outras providências para que, após estudos de viabilidade, o mesmo seja encaminhado a esta Casa de Leis na forma de projeto de lei para deliberação dos nobres vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores,
Indico à mesa, observadas as formalidades legais e regimentais, depois de ouvido o douto plenário, para que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ilustríssimo senhor secretário de obras o incluso anteprojeto de lei que cria o programa de doação de materiais de construção para famílias de baixa renda ou em situação de risco e da outras providências, para que, após estudos de viabilidade, o mesmo seja reencaminhado a esta Casa, na forma de projeto de lei para deliberação dos nobres edis. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Cravinhos, em 16 de março de 2018. Respeitosamente, Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Anteprojeto de lei. Milton Moraes, vereador titular da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe o seguinte anteprojeto de lei. Fica criado o programa de doação de materiais de construção para famílias de baixa renda ou em situação de risco, destinado a receber em doação todo tipo de material utilizado em construção civil, de primeira necessidade, armazená-lo em locais adequados e distribuí-los a famílias de baixa renda ou em situação de risco. O Poder Executivo fica autorizado a destinar à área pública para armazenar os materiais de construção referentes à obras de construção, demolições e reformas efetuadas pela Prefeitura do município e também por empresas, pessoas físicas e todo aquele que voluntariamente desejar fazer doações pertinentes, até que sua distribuição seja feita a pessoas reconhecidamente carentes e cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos casos de comprovada necessidade, o Poder Executivo poderá fornecer veículo e mão de obra para o transporte do material de construção, doados até o depósito municipal, onde será guardado até a sua distribuição. Entende-se por materiais de construção tudo o que for necessário para dar sustentabilidade mínima a uma edificação, tais como tijolos, esquadrias, madeiras, cerâmicas, telhas, tubulações hidráulicas, elétricas, peças sanitárias, caixas de água e tudo mais que se enquadre nas características deste programa. O Poder Executivo deverá realizar campanhas publicitárias e educativas com o intuito de incentivar empresas, pessoas físicas e demais interessados a contribuir e aumentar a doação para a posterior distribuição. A coordenação do programa ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Setor Municipal do Meio Ambiente, que, além de administrar o recebimento e a doação de materiais de construção e imóveis, também poderão acompanhar a execução, o reparo e oferecer orientação técnica, mão de obra gratuita e dar todo o suporte necessário, inclusive em casos de necessidade de mudança, aos municípios que se encontrem em situação de risco, conforme laudo a ser elaborado pelas secretarias enviadas no projeto, envolvidas no projeto. Parágrafo único. O trabalho de mão de obra que o programa requer poderá ser realizado na forma de mutirão. Artigo 5º. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, deverá realizar o cadastramento e triagem das famílias de baixa renda, aptas a receber as doações, bem como atender aos pedidos em ordem cronológica na medida que forem doados os materiais de construção, observando-se os seguintes parâmetros para sua obtenção. Primeiro, os materiais de construção arrecadados no programa serão destinados às famílias de baixa renda que estejam construindo ou reformando imóvel para moradia, bem como necessite de reparação urgente, caracterizada pelo risco de desabamento. Segundo, não possuir outro imóvel, comprovação de residência no município por no mínimo 2 anos. As famílias que forem compostas por idosos ou portadores de necessidades especiais físicas ou mentais terão prioridade para a obtenção de materiais de construção, observados os demais requisitos da presente lei. Considera-se família de baixa renda aquela que possua renda per capita não superior ao previsto no programa Bolsa Família ou de outro que o substitua.
Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para a deliberação da Secretaria Municipal de Assistência Social. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto, no que couber, e suas despesas correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, 16 de março de 2018. Indicação número 3448/2018. Indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que instale uma lombada na rua José Nogueira, no Jardim Bela Vista, antes de chegar na creche Semei Vale Damião Jaquinta. A presente indicação tem a finalidade de atender às solicitações dos pais que relatam que os veículos trafegam na referida rua em alta velocidade, colocando em risco as crianças e pedestres que por ali transitam. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 20 de março de 2018. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Indicação 3449/2018. Indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis projeto de lei aumentando de 80 metros quadrados para 100 metros o tamanho de imóvel com isenção do IPTU no município de Cravinhos. Com essa medida, a Prefeitura Municipal irá recolher mais renda com o IPTU pela atualização e correção da metragem dos imóveis através do geoprocessamento. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 20 de março de 2018. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Indicação 3450/2018. Indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo encaminhe para esta Casa de Leis projeto de lei que institua uma gratificação para os servidores municipais que possuem formação acadêmica superior ao do cargo que ocupa. A presente solicitação tem a finalidade de incentivar a educação e também premiar aqueles que se dedicam. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 20 de março de 2018, Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Só uma correção, secretário. Sim. A indicação 3449 do Luiz Carlos Marcelino Siqueira também é acompanhada pelo João Aurélio Bis, vereador. Aliás, muito oportuno esse requerimento, essa indicação, porque o imóvel de 80 metros quase que não existe. E acho que 100 metros atingiria alguma camada da população. Então, Marcelino Siqueira e João Bis. João Bis, vereadores. Desculpa, vereador. Indicação 3451/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à construção de galerias de águas pluviais, condutos fechados, determinando o transporte das águas de escoamento superficial na Avenida Salvador Pagano. Sem a devida drenagem e escoamento adequado, o asfalto é rapidamente deteriorado quando as águas das chuvas correm sobre ele cotidianamente. Sendo que as galerias também evitam enchentes em áreas de acúmulo de água e organizam a vazão até o corpo receptor, córrego. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 26 de março de 2018. João Aurélio Bis, vereador. Indicação 3452. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, que tome providências necessárias quanto à ampliação do cemitério municipal de Cravinhos. Solicito tal procedimento, uma vez que a área atual está quase que totalmente ocupada, o que em futuro próximo venha causar transtornos à população. Assim sendo, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 26 de março de 2018, João Aurélio Bis, vereador.
Indicação 3453/2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que o chefe do Executivo, juntamente com os setores competentes da administração, viabilize a limpeza, manutenção e poda de árvores da margem do córrego Ribeirão, em especial as margens da Avenida Oswaldo Henrique de Matos, Cravinhos, 26 de março de 2018. Francisco Vesce, vereador. Indicação 3454. Indicamos, após ciência dos nobres pares, que o Executivo Municipal determine ao setor competente o fornecimento de refeição aos motoristas das ambulâncias e do SAMU. Sala das Sessões, 26 de março de 2018. Edson Macaro Gomes, vereador. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3455. Indicamos, após ciência dos nobres pares, que o Executivo Municipal determine ao setor competente a instalação de redutor de velocidade, tipo lombada, na rua Dona Inácia, logo após o cruzamento com a rua Tiradentes, em local que antecede a entrada das ambulâncias na Santa Casa de Misericórdia. Geralmente os veículos trafegam em alta velocidade e nas proximidades do referido local há duas empresas, supermercado, entrada do CAC e a Santa Casa de Cravinhos. Sala das Sessões, 26 de março de 2018, Edson Macário Gomes, vereador. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3456. Indicamos, após ciência dos nobres pares, ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a presença de 2 seguranças na noite de domingo no coreto da Praça Central, para assegurar a ordem e o sossego dos pais e das crianças que frequentam o agradável local, principalmente para coibir os abusos de jovens e adolescentes que andam de bicicleta em alta velocidade nas proximidades do coreto. Sala das Sessões, 26 de março de 2018. Edson Macaro Gomes, vereador. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3457. Indicamos, após ciência dos nobres pares, ao Executivo Municipal para priorizar e agilizar a construção e instalação de um campo de futebol tipo society na Escola Moacir Martins dos Santos, em atendimento a diversas solicitações de moradores do bairro Jardim Alvorada, que anseiam por um local para a prática desportiva. Sala das Sessões, 26 de março de 2018. Edson Macário Gomes, vereador. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3458. Indicamos, observados os objetivos regimentais, que o Executivo Municipal adote as medidas necessárias para a instalação de academia ao ar livre nos bairros do município de Cravinhos, Alvorada, Pedregal, Trajano Estela, Bela Vista, Vila Cláudia, Viegas, Itamaraty, João Berbel e Santana. A grande utilização da academia ao ar livre instalada no Parque Ecológico é demonstrativo do interesse e gosto dos munícipes pela prática desse tipo de esporte. Sala das Sessões, 26 de março de 2018. Edson Macário Gomes, vereador. Cláudio Molesini Teles, vereador. Passaremos à leitura dos requerimentos. Depois joga junto. Aquele Cláudio Teles. Requerimento 2284/2018, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que as providências sobre a instalação de academia ao ar livre no bairro Jardim Santana, nossa indicação 3374/17, de 7/11/2017, encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e aos respectivos secretários municipais de esporte e da pessoa com deficiência, ainda não foram tomadas, considerando o crescimento populacional constante da região dos bairros Nova Cravinhos, Francisco Castilho, Trajano Estela, Jardim Santana e Aliança, considerando que na referida região existem algumas áreas verdes e ou institucionais, considerando a necessidade de investimentos em programas de lazer e esporte em nossa comunidade, considerando que se a municipalidade
através dos seus setores competentes, disponibilizar-se de projetos para playgrounds, parques, academia ao ar livre ou qualquer outro tipo de divertimento que a administração julgar conveniente para os moradores daquela região. Poderíamos solicitar junto aos nossos deputados aporte financeiro para a execução de projetos de lazer e de esporte nos referidos bairros. Isto posto, requeremos, na forma regimental após ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para determinar ao setor competente sobre a elaboração de projetos municipais para a área de lazer e esporte, notadamente nos bairros Jardim Aliança, Jardim Santana, Trajano, Estela, Francisco Castilho e Nova Cravinhos. Cravinhos, Sala das Sessões, 16 de março de 2018. Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Cláudio Molesini Teles, Edson Macário Gomes. Requerimento 2285. Requeiro, após a aprovação do plenário, que o Executivo Municipal resolva o problema de vazamento do PV na rua José Bellini com a rua Domingos Rios, no bairro João Berbel. O presente instrumento tem a finalidade de atender às reivindicações dos moradores do local, que relatam mau cheiro devido ao vazamento de esgotos. Recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 20 de março de 2018. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Requerimento 2286. Requeiro, após a aprovação do plenário, que o Executivo Municipal, juntamente com o engenheiro urbanista e todo o setor responsável, que se faça um estudo na Praça José Bernardo, no bairro Pasacás, para que a mesma seja um lugar de lazer e tranquilidade para os moradores do bairro. O presente requerimento tem a finalidade de atender às solicitações dos munícipes, que na época em que o bairro foi criado, um dos primeiros moradores, vendo a praça sem nada, começou a plantar algumas árvores aleatoriamente. E hoje isso traz bastante transtorno, pois a mesma não tem uma iluminação adequada. A visibilidade dos moradores também é bastante prejudicada e no período noturno oferece risco tanto para os moradores do bairro quanto para quem transita pelo local. Diante do exposto, solicito que seja melhorada a iluminação e também que sejam colocados bancos na praça. Esses problemas já foram encaminhados pelos moradores ao prefeito e ao promotor, como uma forma de que sejam atendidos com mais agilidade. Fizeram um abaixo-assinado e ainda não foram atendidos com uma resposta clara. E esses moradores só querem ter o direito de ter uma praça com qualidade e poder usufruir de lazer com suas famílias. Recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 20 de março de 2018. Edson Macário Gomes, vereador. Requerimento 2287. Excelentíssimo senhor presidente, senhores secretários, nobres edis, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, venho, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, o seguinte requerimento: que durante todo o período em que houver manutenção na sede de abastecimento hidráulico do município, haja a devida informação e seja fornecida sem custo adicional, através de caminhões-pipa, a água potável a todos os munícipes que estiverem sem o devido abastecimento. Por diversos fatores, pode ocorrer a necessidade de manutenção às tubulações do sistema do abastecimento hidráulico do município. Contudo, o município não pode ficar sem o devido abastecimento hidráulico de sua residência, ainda que em caráter e atendimento de emergência. Nesse sentido, requeiro que durante todo o período em que houver a manutenção da rede de abastecimento hidráulico, haja, através de caminhões-pipa, o fornecimento de água potável aos municípios que necessitem, sendo que este abastecimento deve ser absolutamente sem custo, devendo ser informado à população da programação deste abastecimento e ações, ainda que através de veículos de som pelas ruas do bairro. Assim recorro ao senhor prefeito municipal, José Carlos Carrascosa dos Santos,
para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinho, Sala das Sessões, 26 de março de 2018, irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador, vice-presidente. Requerimento 2288. Irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, venho, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos o seguinte requerimento: sejam tomadas as devidas providências para a alteração do sentido do trânsito na rua Antônio Pis, fazendo dela sentido único. No dia 27 de maio de 2017, encaminhei requerimento à Vossa Excelência, solicitando atendimento conforme o texto a seguir. Contudo, destaco que a situação no local se tornou ainda mais séria, sendo por este edil diversas vezes confirmado a dificuldade no fluxo de deslocamento no local e a grande probabilidade de acidente de trânsito no referido endereço, devido ao grande fluxo de veículos convergentes, vindo da Avenida Pedro Amoroso, adentrando a Rua Antônio Pis, e do fluxo inverso, em medida ainda maior na mesma rua, agravado pelo fato de ter na junção dessa rua com a Avenida Pedro Amoroso a existência de estabelecimento comercial, onde comumente há presença de caminhões para entrega de mercadorias, requeiro seja realizada a alteração do sentido da referida rua, passando a ser em sentido único, iniciando na rua Namém Jorge, em sentido Avenida Pedro Amoroso, o que trará maior segurança e praticidade aos munícipes. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinho, Sala das Sessões, de 26 de março de 2018, irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador e vice-presidente. Requerimento 2289, senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro observadas as formalidades legais e regimentais e, após ouvido do outro plenário, que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a Comissão de Trânsito de nossa cidade, seja efetuado estudo e viabilidade para a colocação de lombadas lombo-faixas na Avenida Pedro Amoroso, bem como a devida manutenção nas canaletas para escoamento de águas pluviais. A instalação de semáforos na referida avenida muito contribui para a disciplina do trânsito. Contudo, em alguns trechos de grande fluxo de pedestres, infelizmente ainda não persiste a descompracência de motorista com pedestres, e quais entendemos ser merecedores também de consideração e respeito. Cravinhos, 26 de março de 2018, Francisco Vesse, vereador. Requerimento 2290. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e regimentais e, após ouvido do outro plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, junto com o setor competente da administração, tome providências referentes ao recapeamento da rua Dom Luiz da Amaral Mozin, mais precisamente em frente ao número 16. Neste local, o asfalto cedeu, formando um buraco por onde a água está se infiltrando, levando para a calçada e para a residência. Assim sendo, recorro ao Executivo para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 26 de março de 2018, Nilo Sérgio Rossi, vereador. Duas moções. Também faremos a leitura de duas moções apresentadas pelo vereador João Aurélio Bis e Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Moção de aplauso número 597/2018. Moção de aplausos e congratulações. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação dos nobres pares dessa Casa de Leis a presente moção de aplauso a todos os funcionários públicos de Cravinhos pelos trabalhos realizados no planejamento e organização do JORE, Jogos Regionais dos Idosos. Parabenizo os funcionários das secretarias, Administração e Finanças, Assistência Social, Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Negócios Jurídicos, Obras e Infraestrutura, Saúde e Serviço, e também aos funcionários do SAI e do Fundo Social de Solidariedade
pelo brilhante evento sediado na cidade de Cravinhos, fruto da dedicação e do compromisso dos referidos servidores. Assim solicito aos nobres vereadores a aprovação da moção de aplausos a estes funcionários, dignos de nossas homenagens. Sala das Sessões, 15 de março, Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Moção de aplausos número 598/2018. Moção de aplausos e congratulações. João Aurélio Bis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferida por lei, apresenta a deliberação dos nobres pares dessa Casa de Leis a presente moção de aplausos a Tiago Pereira Rogério Vulcani de Sá e a toda a equipe que realiza a limpeza das estradas rurais do município de Cravinhos. Os referidos funcionários, juntamente com toda a equipe de limpeza, têm realizado um excelente trabalho, cuidando das estradas rurais da nossa região, como também, com muita competência, têm transportado terras para as diversas áreas, apesar de contarem com poucos maquinários. Assim solicito dos nobres vereadores a aprovação da moção de aplausos a esses funcionários dignos de nossas homenagens. Sala das Sessões, 15 de março de 2018, João Aurélio Bis, vereador. É água, Minto. Também temos 2 ofícios a serem lidos pelo nosso secretário. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, São Paulo. Eu, Sebastião Silvestre Moraes Filho, portador do RG 10395079, CPF 980-102-638-34, residente à rua Doni Platali, número 30, na cidade de Cravinhos, venho através deste convidá-lo, juntamente com os vereadores, para o lançamento do livro Mãos Unidas, Corações Partidos, que será realizado no dia 7 de abril de 2018, às 20 horas, na rua Ângelo Batistão, sem número, nesta cidade, no salão de festas da loja maçônica. Contamos com sua presença e antecipadamente agradeço o seu interesse. Cravinhos, 26 de março de 2018. Sebastião Silvestre Moraes Filho. Nós, do Consórcio Intermunicipal de Saúde, AVH, agradecemos a Vossa Senhoria e, em sua pessoa, estendemos este agradecimento a todos os vereadores dessa Casa de Leis pelo empréstimo deste plenário com o objetivo de realização de certame licitatório nas datas de 5 e 6 de março do presente exercício. Manifestamos nossa satisfação e contentamento com a cessão do espaço, sem o qual não conseguiríamos realizar este certame de tamanho, vulto e importância regional. Sem mais, agradecemos novamente e nos colocamos à disposição, aproveitando para renovar protestos de estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravinhos e presidente do CIS. Bruno Tesari Cobra, diretor técnico em saúde. Marcelo Marcos Ornati, coordenador do SAMU. Lourival França, diretor financeiro e contábil do CIS. José Durval Afonso Madureira, diretor administrativo do CIS. Fabiana Alves Pessini, diretora jurídica. E Mariana Aníbal, assessora. A Vossa Senhoria, senhor José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, nesta. Com referência ao aniversário de Cravinhos, nós recebemos diversos requerimentos dos deputados, no qual eu chamaria a atenção dos senhores vereadores, que está à disposição na secretaria, para que fossem lidos. Requerimento 380, deputado Sebastião Santos. Requerimento 406, deputado Cássio Navarro. Requerimento 441, deputado Coronel Telhada. Requerimento 503, deputado Paulo Correia Júnior. Requerimento 586, deputado Roberto Engler. Entre esses requerimentos, nos chamou muita atenção. É o requerimento do deputado Roberto Engler, vale a pena os senhores tomarem conhecimento. Requero nos termos do regimento interno que se registre nos anais desta casa
um voto de congratulações à população de Cravinhos pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 19 de março. Requero ainda que nesta manifestação dê ciência ao senhor prefeito municipal, José Carlos Carrasco dos Santos, e ao senhor presidente da Câmara, José Francisco Matassi Ferdinando. Ele fez uma explanação aqui muito bonita. Após o declínio das terras no Rio de Janeiro em 1876, quando a produção de café diminuiu, a família Pereira Barreto, que possuía grande experiência na cultura de café, decidiu sair em caravana pelo sertão paulista. Luiz Carlos Pereira Barreto, o coronel José Pereira Barreto, em suas caravanas, chegaram até a Casa Branca, cidade onde já havia maravilhosa terra roxa. Foi lá que eles souberam que a região de Ribeirão Preto tinha muitos cafezais, de grande potencial e de produção. Até alguém os indicou a Fazenda Cravinhos. Ao chegarem à fazenda, notaram que era exatamente o que procuravam. 800 alqueires de terra roxa, com grande aspecto fértil das plantações. A área foi indicada por José Hipólito, que era o proprietário do senhor Antônio Caetano. Foi comprada pela família Pereira Barreto por 36 contos de réis. Depois de um tempo, não contendo com os 800 alqueires, a família resolveu comprar mais 80 alqueires do senhor Domingos Borges por 600 contos de réis. A fazenda, que era da família vinda de Resende, no Rio de Janeiro, já havia sido de vários outros proprietários, pois existia em 1856, porém só os Pereira Barreto que deram os primeiros sinais de civilização. Para que isso acontecesse, o Dr. Luiz Pereira Barreto solicitou ao jornal A Província, hoje o Estado de São Paulo, que se publicassem um artigo sobre as terras da região, para que, com isso, surgisse interesse por outras terras. E foi exatamente o que aconteceu. Após algum tempo, muitos colonos e fazendeiros já se instalavam na região. E eles não pararam por aí. O Dr. Luiz Pereira Barreto conversou com a família, com a direção da Companhia Ferroviária de Ribeirão Preto, para expandir os trilhos de estação férrea Mogiana até Cravinhos. Em 1881, esta expansão foi concluída pelo engenheiro Dr. Santos Lopes. Foi construída a estação junto à primeira casa desta cidade. Tem mais detalhes aqui. E em 23 de novembro de 1883, foi inaugurada a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. Nesta época, o maior número de imigrantes era italiano, vindos de Sicília, Calábria, Nápoles e Veneto. Cravinhos se emancipou politicamente em 22 de julho de 1897 pela Lei 511. Sala das Sessões, Roberto Engler, deputado estadual. Uma história contada por um deputado, né? Muito bonita, muito cheia de detalhes, vale a pena os senhores tomarem conhecimento. Nós vamos agora passar a palavra aos senhores vereadores no expediente. Vereador Irmão Carlos. Aí, Gil, vem você dar uma... Tem um maior que o outro. Você que gosta de fazer, né? Queridos e amados irmãos, senhor presidente, nobres secretários, colaboradores dessa casa, nosso querido irmão Estevão, que está nos acompanhando, recebe também o nosso abraço, nobres edis, munícipes presentes, internautas, imprensa falada e escrita, todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, povo santo de Deus a quem servimos. Muito boa noite. Nesse primeiro expediente, de forma breve, mas gostaria de destacar 3 pontos que me chamaram muito a atenção nesses dias.
primeiro deles, a alegria de ver que Cravinhos, durante o Jore, foi classificado em primeiro lugar na coreografia e representou o nosso município no estadual, levando toda a alegria da nossa cidade, o nome, a ternura, a competência e a dedicação dos nossos idosos, fazendo realmente ir para além das nossas fronteiras o nome e a dedicação e a beleza de Cravinhos. Então aqui o meu mais profundo e sincero agradecimento a todos aqueles que fazem arder o coração com este amor. No momento em que vivemos uma necessidade tamanha do resgate ao patriotismo, a honra, a verdade, a cidadania, ver pessoas que representam o nosso município com tamanho amor e dedicação. E para que aquelas pessoas, aqueles desportistas estivessem ali apresentando aquela coreografia tão linda, quantas pessoas estão envoltas nisso? Na educação, na cultura, no esporte, enfim, todo o segmento que faz este amor brotar em cada gesto com delicadeza e beleza. A todos eles, o nosso muito obrigado. Nessa mesma vertente, quero parabenizar aqui o nosso basquete. De maneira ímpar, o professor Fausto vem desenvolvendo um trabalho fantástico com a nossa juventude. O esporte vai superando a cada dia, crescendo e enraizando suas raízes de forma profunda. E há um ditado que diz, um ditado chinês que diz, Xiang Taiyu, apenas aquilo que cresce lentamente adquire raízes profundas. E nós vamos assim, Cravinhos, fazer brotar, através do trabalho do Fausto, através da sua competência e dedicação, o verdadeiro valor dos dons e das vocações na nossa juventude. E sabemos que a educação e o esporte são dois pilares fundamentais para construirmos bons cidadãos. Parabéns, Fausto. Muito obrigado pelos bons frutos que Cravinhos já colhe e disputa de igual para igual com Franca e tantos nomes de renome na nossa região. E não poderia deixar de apontar nesse terceiro ponto a minha alegria de saber que uma munícipe, que não é vereadora, mas é alguém comprometida com a nossa cidade, adquiriu benefícios para o nosso município. Kátia, uma colega tão querida de todos nós aqui, conhecida na cidade, funcionária que presta serviços aqui na Santa Casa de Saúde Municipal, ela, através dos seus contatos, esteve recentemente e pleiteou, junto a uma deputada do Estado, benefícios para a cidade e conseguiu uma ambulância para o nosso município. Já foi assinado o convênio, já foi consolidado tudo isso. Então, Kátia, fica aqui a minha mais profunda e sincera gratidão. Gratidão por esse exemplo de cidadania, de comprometimento para o bem comum. Uma ação que vai muito além da dimensão partidária, que é tão pequena, mas a sua nobreza e a grandiosidade do seu ato faz enobrecer cada um de nós, cidadãos cravinhenses. Oxalá todo cravinhense pudesse estar comprometido com a nossa política local, participando das sessões nessa casa, acompanhando os trabalhos de todos nós vereadores a quem nos representamos, e juntos, de ombros colados, num só coração, fazermos verdadeiramente a política acontecer, onde, a partir do momento que adentramos a esta casa, não tenhamos mais limites partidários, mas o nosso povo seja verdadeiramente a quem servimos, além de qualquer limite, seja ele qual for. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Continua a palavra no expediente. Chamar a atenção dos senhores vereadores que a ordem do dia a gente passa logo após. Senhor presidente, senhores secretários, nobres edis, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, ouvintes da Cravinhos FM, internautas da rede mundial de computadores, imprensa escrita, imprensa falada, muito boa noite. Eu não poderia deixar de vir aqui nessa noite para externar os meus sentimentos de repúdio
ao que aconteceu com uma das nossas companheiras no Rio de Janeiro. É lógico que eu não defendo algumas ideias que ela defendia, não concordo com tudo que ela fazia, mas nada justifica o que fizeram com ela. Nada justifica a morte de um cidadão. Então eu deixo aqui a minha nota de repúdio ao que fizeram com aquela moça que tinha uma vida brilhante na política e na vida comum. Não poderia deixar também nessa noite de parabenizar o pessoal do SAI, na pessoa do Eduardo, do Rodrigo e do Marquinhos, que estão conosco aqui. Prometeram que vieram aqui e vieram mesmo. Há 2 semanas atrás, uma das nossas adutoras se rompeu ali na Santa Cruz. E não tiro a ideia dos munícipes de criticá-los, porque a falta de água é terrível. Mas poucas pessoas sabem o que esse pessoal fez nesse final de semana. Trabalharam de dia, trabalharam à noite, debaixo de um sol quentíssimo, para resolver o problema. E resolveram o problema com sucesso. Rodrigo, Marquinhos, meus parabéns. Dê um abraço em todo o pessoal do SAI lá. Vocês estão de parabéns. É assim mesmo, é com crítica, é com xingamento, e às vezes nós precisamos cumprir a nossa missão. Vocês estão de parabéns mesmo. Hoje nós ganhamos da Alemanha. Aquele sofrimento de 7-1 ainda está arraigado no nosso coração, mas ganhamos da Alemanha hoje. Mas que nós venhamos ganhar mesmo. Que o Brasil venha ganhar na educação, na saúde, na segurança, no desenvolvimento social, no desenvolvimento social, na abertura de novas portas de trabalho. É nisso que nós precisamos ganhar. Que nós, políticos, representantes públicos, possamos fazer como fizeram os jogadores hoje. Dar o sangue, suar a camisa, para o bem-estar da nossa sociedade, para o bem-estar da nossa população. O Brasil merece mais esforço da nossa parte. O Brasil espera que nós, com justiça, com lisura, com transparência, venhamos fazer mais para o nosso Brasil. É isso. E gostaria também que os nobres vereadores assinassem comigo a minha moção. Por horas é isso. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Vereador Gil Bis. Senhor presidente, senhores secretários, funcionários, vereadores, munícipes presentes, imprensa falada e escrita, e o meu boa noite, e gostaria de agradecer a presença de todos. Irmão Carlos, posso estender um pouquinho no basquete, por favor? Né? A gente acompanha o basquete já há 4 anos, porque o meu menino
participa da escolinha desde os 6 anos, né? E tem uma equipe ali maravilhosa, o trabalho social, que não tem diferença, sabe, de poder econômico ou não, é para todo mundo. Então tem o Alexandre Scami, que é o técnico, e o Aníbal Oliveira também, e um grupo de pessoas em volta que dão suporte. E eles estão disputando Sub-16, 17 e 19 da Federação Paulista, né, de basquete. E aqueles que se destacam nessa escolinha continuam, mas mesmo aqueles que não se destacam jogam regionalmente, dando oportunidade a todos. Mas o que me traz aqui, e diversas vezes eu já subi aqui e falei o quanto que é o lixo que está a situação desse país. Lixo. Me desculpe a palavra. Os 3 poderes. Onde nós vamos chegar? Na minha posse, eu falei assim, a minha esposa até me repreendeu. Nesse Código Penal babilônico, que escapa tudo, tem escapatória para tudo, e principalmente para os poderosos, onde nós vamos chegar? No Executivo, não tem jeito. Legislativo, para eles mesmos. E agora o Judiciário. O Judiciário, gente, a quem é nós deveríamos confiar totalmente? Vendido. Vendido. Eu gosto muito de ver a Band e ver o Bochá falar, sabe? Quando o Bochá fala, parece que o cara não tem medo, né? Um cara não tem medo. Numa das que passou no Zap, doutor Marco, essa semana, falou assim, ó, eu fico com pena dos advogados que tem que chamar esses ministros de Vossa Excelência. Vossa Excelência aonde? E uma vez o Francisco Veste subiu aqui, daí, e falou sobre que não precisa ser acadêmico, né? Fazer faculdade, desde que, pelo menos, o meu pai teve o 3º ano e ficou 45 anos administrando a fazenda lá, e o Angola, eu sempre cito o Angola, sabe com muita competência. Porque o saber, a gente encontra nos livros, na faculdade. Mas o conhecimento é no dia a dia, é com a vida, é com os humildes. E a honestidade, pelo amor de Deus, nem se compara com esses ministros porcos, imundos e sujos. Que está levando a esse país, e ninguém está percebendo, e a sociedade não está se manifestando. Ao Exército a vir tomar a conta, porque as instituições estão falhando. Todas as instituições estão falhando. Mas o povo não está percebendo. É foto do ex-presidente com ovo, não sei o que, brincando no Zap, mas está tendo um movimento em silêncio. Está tendo um movimento em silêncio que vai ter essa retomada. Ou nós vamos nos posicionar, ou vai acontecer. Para uns é bom, para outros é ruim. Mas nós, políticos, nós estamos políticos, nós temos que nos posicionar. Mas essa semana,
foi decretado que o povo, porque eu me incluo no povo, são os verdadeiros nobres. Nobres. Como é que chama, doutor Marco? É toga? Toga. Não é aqueles que usa, para mim é aquelas capas preta que fica falando bonito e que está direcionando o país para a podridão. É esse meu posicionamento e eu não poderia deixar de falar para vocês, senhores. Eu não poderia deixar de me posicionar. Porque aí, Siqueira, acontece com a vereadora lá. No Rio de Janeiro, o que está acontecendo? E vai proliferando isso daí. Ninguém acredita mais em ninguém. Para que vocês vão acreditar em mim que estou falando aqui? No Curuminho, no Evandro? Para quê? Se o poder, o Supremo, está daquele jeito. Não são todos, mas está daquele jeito, nomeados por aqueles que estão sendo acusados. Era só isso, obrigado. Nós, ordem, você vai dar um expediente? Vereador Milton Moraes. Boa noite a todos e a todas. Novamente, pelo fato talvez da elaboração e dos encaminhamentos das minhas proposituras serem o mesmo que eu faço para não sobrecarregar a Secretaria da Câmara, embora eu tenha o hábito de publicar as minhas iniciativas nas redes sociais para fins de conhecimento e acompanhamento por parte da população, ainda assim, pode ser que às vezes alguma das minhas ações não cheguem até os nobres colegas aqui. Por isso esse é o motivo do qual eu gostaria de compartilhar com os nobres colegas sobre o requerimento que eu encaminhei diretamente ao superintendente do SAI e ao senhor prefeito, cujo assunto trata-se, e não obstante a dedicação e o grande empenho de toda a equipe de colaboradores daquela autarquia, que é o SAI, do grande número de reclamações a respeito dos excessivos aumentos nas tarifas de água e esgoto e que tem deixado grande parte da nossa comunidade inconformada e indignada. As reclamações são centenas. O teor do requerimento que eu enviei ao superintendente, deixa eu fazer a leitura aqui. Ilustríssimo senhor superintendente do SAI, excelentíssimo senhor prefeito municipal, ao cumprimentá-los cordialmente, venho respeitosamente à presença de vossas excelências, solicitar explicações sobre os excessivos aumentos nos valores das tarifas de água e de esgoto de muitos moradores e contribuintes, como segue. Considerando que são muitos moradores se queixando, protestando e reclamando de que, apesar do consumo de água em suas residências continuar o mesmo, ou seja, dentro da normalidade, que o hidrômetro e o encanamento interno também não foram modificados, ainda assim foram surpreendidos com exagerados reajustes nos valores de água e esgoto, com valores que chegam a triplicar. É o caso, por exemplo, entre outros, do hidrômetro instalado na rua Coronel Antônio Azevedo de Souza, 89, que o valor que era perto de R$ 37,00, agora veio no valor de R$ 104,00 e que não houve nenhuma modificação, segundo o morador. Outro caso é da rua José Otero, número 300, no bairro Nova Cravinhos, também onde era R$ 30,00 e aumentou para R$ 98,00.
Pelo exposto e considerando que o requerimento é um dos instrumentos primordial para que o vereador cumpra seu papel de representante do povo, é que requeiro explicações que serão repassadas aos requerentes e contribuintes. Só que o fato é o seguinte, a explicação não seria só para mim, seria para todos os vereadores. Então eu estou sugerindo aqui que, diante de tantas reclamações sobre as deficiências operacionais do SAI, inclusive agora com essa questão dos aumentos na conta de água e esgoto, é preciso urgentemente que o superintendente do SAI seja convocado a vir nessa Casa de Leis, que representa o povo, para nos dar explicações a respeito do que vem acontecendo e quais as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o problema, inclusive dos consumidores. Por isso, independentemente do requerimento que eu encaminhei, eu gostaria que o senhor presidente fizesse uma convocação do superintendente do SAI, evidentemente seguindo a ordem de chamada, uma vez que a gente está aguardando aqui os engenheiros da prefeitura para nos explicar sobre loteamentos, que, diga-se de passagem, é um requerimento do vereador Siqueira, né, que após isso se convoque o superintendente SAI para explicar. E até porque é para a gente ver se sugere alguma saída, alguma medida para resolver o problema, que o problema está sério. E nós, vereadores, não podemos ficar quietos, porque as redes sociais estão bombando, como diz o outro, com relação ao que vem acontecendo. É o que eu tinha para dizer nesse período. Não, a parte, seu novo vereador. Tem uma reclamação, até pegando um gancho da tua aí do SAI, que os munícipes vão lá reclamar e eles pedem que o munícipe contratem um profissional particular para ver se a sua residência tem vazamento. Esse custo é acima de R$300. Numa casa de CDHU que não consegue pagar a água de 50, que eles aumentaram para 100, 150. E eles só tomam o devido tratamento com o munícipe se ele chegar lá com o laudo assinado por esses profissionais. Então, muito válido a sua convocação. Eu não sei se ele pode ser convocado. Pode, senhor presidente? Sim. Então, está de parabéns, que eu acho que vai ser uma resposta não apenas para os vereadores, e sim para todos os munícipes. A gente pode convidar os munícipes, principalmente os que nos procuraram, para estar aqui, para ouvir diretamente, que eu tenho certeza que deve ter um propósito, ele deve ter feito isso da forma correta, mas os munícipes não têm o conhecimento. Então é importante que ele esteja aqui, para que seja esclarecido de uma vez por toda, porque realmente, eu pagava R$30 e ontem chegou a conta de 100 na minha casa. E é o que está acontecendo em média. Então, é complicado. Você chegar numa pessoa e triplicar a conta dela e você buscar uma informação e ele falar, não, tem vazamento na sua casa. É uma resposta muito vaga. Está muito vaga. Para um problema que para uma pessoa que tem um salário mais ou menos, que tem um trabalho para pagar de 30 para 100, vai pesar, mas o cara vai pagar. Aquele pai de família que está desempregado, que ou ele compra o leite ou ele paga a água, triplicar uma conta de água, ele não dá conta. Sem uma explicação ele não vai dar conta. Então você está de parabéns. É o que eu tinha. Obrigado, cara. Com a autorização do plenário, estamos dispensando intervalo de 5 minutos. Eu passo a palavra aos senhores vereadores na ordem do dia. Vereador Irmão Carlos. Você tem que pagar, não pode ser. Boa noite a todos, novamente, senhor presidente, secretários, todos os demais irmãos. Nesse segundo expediente, eu quero aqui destacar, em relação ao requerimento que fiz, que trata justamente dessa questão em relação ao SAI. E destacar o seguinte, que quando eu posto aqui, que durante todo o período de manutenção hidráulica na rede de abastecimento do município, seja fornecido aos munícipes que deixarão de receber o abastecimento hidráulico em sua residência, duas questões. A primeira delas, a informação a respeito do que está se passando. E a segunda, o abastecimento através dos caminhões-pipa. Isso é fundamental que aconteça
por dois motivos. Primeiro, um funcionário que está ali, como já foi citado, se desdobrando para sanar aquele problema, ele não é compreendido pelo munícipe que está sem água. Só que ele não tem autoridade para aquela solução, ele cumpre ordens e faz com dedicação e afinco. Então, todos os funcionários que estão se dedicando para a solução daquele problema tem que ser realmente destacado com louvor o empenho de cada um deles que trabalham ali. Mas é responsabilidade da autarquia e do executivo no fornecimento da água do munícipe, porque não tem cabimento uma família ficar sem água e simplesmente receber uma notificação: quebrou o caminhão, não tem água. Como é que é fácil? Fica sem água. Como alguém vai sobreviver sem água? Pessoas que ligaram para nós diversas vezes: irmão, meu bebê recém-nascido, eu não tenho água sequer para fazer a madeira dele. E não tem recurso financeiro, muitas vezes, para custear a compra do galão de água. Nós temos que entender que qualquer problema de manutenção na rede é possível acontecer. Nós estamos questionando isso. Mas qual a providência, além da solução efetiva, mas na providência para com aqueles que deixam de ser assistidos no bem mais essencial de todo ser humano, a água e a sua dignidade? Essa é a resposta de que o caminhão está quebrado e que tem que aguardar, porque ainda mais é final de semana, é feriado, quando retornar tem uma solução. Isso é inadmissível. É no mínimo uma omissão aos meus olhos. E um desrespeito profundo para com o munícipe, que deixa de ter o seu abastecimento hidráulico na sua casa, e ao munícipe, que também é servidor público, que acaba recebendo todas as ofensas daqueles que estão ali de forma injusta. Então, esse requerimento que aqui apresento não é para gerar custo ao município, porque sei da minha consciência que eu não posso fazer uma apresentação de algo que vai onerar o município, mas ao contrário. Não há dinheiro que pague a dignidade de uma família e daquele pai de família que está exercendo o seu trabalho. Portanto, se temos um problema instalado na rede de abastecimento hidráulico do município, a mesma autarquia que recebe por essa água que naquele momento não está sendo fornecida, tem que suprir essa demanda a custo zero por aquele munícipe, porque já é esse munícipe que está sendo dilapidado naquele incômodo temporário, mas cabe a compreensão de todos. Por isso eu faço aqui essa indicação, que seja fornecida água de forma potável a todas as famílias que deixarão de fazer o abastecimento, e com devido comunicado, com carro de som, para que possa ser feito. Então avisar, esse setor, seja qualquer setor do bairro que passe por isso, esse setor passará por manutenção de acordo com a ruptura da adutora, e durante esse período o abastecimento será feito nas ruas de tal horário a tal horário com caminhão-pipa. As pessoas elas vão temporariamente também compreender a situação, mas vão se adequar, terão abastecimento ali das suas casas e vão auxiliar nessa compreensão através dessa atitude. Nobre vereador. Nobre vereador, você diz que essa questão da informação do caminhão, de um carro de som passar, foi uma das primeiras indicações que eu fiz na minha legislatura. Eu pedi que a prefeitura fizesse ou uma licitação, uma convocação de todas as pessoas que trabalham com a comunicação nos seus veículos, e que eu acho que é de suma importância você avisar qual o problema, o prazo de início e o prazo de término, até mesmo para as pessoas se programarem, principalmente, como o nobre colega disse, sobre a falta de água. Então, você ressaltando uma indicação que eu fiz o ano passado, eu acho que o ano passado, e o problema não era do ano passado, era de bem antes. Então, eu acho que falta um pouco o executivo olhar um pouco para as indicações da Câmara. Muitas ele joga no lixo achando que não serve para nada, mas algumas servem para alguma coisa. Eu acho que essa é de suma importância, alertar a população de um problema que pode estar vindo a acontecer e o prazo disso. Se você tem uma criança e sabe que vai passar o final de semana sem água, você não vai ficar o dia inteiro esperando a água cair na torneira, você vai procurar uma segunda solução, sabendo que não vai chegar água naquele dia. Então, se o prefeito olhar um pouco pelas nossas indicações, eu acho que a cidade estaria com um pouquinho menos de reclamação. Ia reclamar, porque isso aí não vai acabar nunca, mas ia ajudar bastante. Obrigado aí por ressaltar a minha indicação. E é exatamente essa questão de termos consciência e respeito diante de um problema, nos posicionar para a efetiva solução, respeitando o munícipe. A segunda indicação, o segundo requerimento que faço, foi já apresentado no dia 27 de maio do ano passado e até hoje não foi executado por razões
com certeza não foi possível, mas reitero aqui, dada a gravidade que aumenta a cada momento. Por diversas vezes pude observar quase a iminência de acidente ali na junção da rua Antônio Pise com a avenida Pedro Amoroso, onde nós temos ali o mercado local instalado. Quando para um caminhão ali, não cabem 2 carros. E é sentido de mão dupla. Não cabe. Eu, particularmente, presenciei um quase atropelamento de um ciclista que estava ali. E os 2 carros foram entrar. Não é possível. Então, ali é necessário que seja feita o deslocamento, pelo menos daquele primeiro quarteirão, para sentido único, direcionando o trânsito para a Avenida Pedro Amoroso. Porque se fizer todo aquele bairro sentido intermediário, uma sim, uma não, nós fazemos com que haja uma fluidez maior em todo o trânsito dos bairros. A pessoa o condutor, ele vai transitar no máximo 1 quarteirão para fazer o sentido, mas traz segurança e bem-estar para todos ali. Então isso é muito importante, necessário, e reitero aqui esse pedido. E o projeto de lei que apresento, a respeito de disciplinar o repasse dos recursos públicos para as entidades que trabalham no município, que prestam efetivamente um serviço na área social, na área da saúde, como a Santa Casa e todas as clínicas, enfim, todas aquelas que estejam vinculadas a esse segmento, é para que haja realmente uma ação normativa que regule isso, o que hoje não há. Se hoje, por exemplo, houver uma pessoa que monte um CNPJ, abra ficticiamente uma instituição e venha pleitear uma verba, o que regulamenta ela? O que vai fazer gestão sobre isso? Nós precisamos de um agente norteador. Então, esse projeto de lei que aqui apresento é justamente para que aquelas instituições sérias, dedicadas, que prestam efetivamente um serviço no município reconhecidamente, possam então estar certificadas e terem realmente os repasses. Não é correto que tenhamos ações como carnaval, como rodeio, festa das nações, ou mensalmente os trabalhos prestados, e venham pessoas de fora que muitas vezes não prestam serviço aqui para pleitear esses recursos, que são do município, são dos munícipes, é dinheiro público que precisa ficar no nosso município. Então peço aos nobres pais que possam, no decorrer dessa quinzena, fazer a análise do projeto de lei, peço a compreensão e análise de todos com muito empenho e carinho, para que possamos ter uma ação normativa que regulamente e dê uma diretriz ao município. Porque isso é para gerações futuras, mas temos que assegurar a lisura e transparência em todas essas questões. Então, peço aqui que possam fazer análise e, estando de acordo com a compreensão de cada um de vocês, possa ser, no devido tempo, apresentado a essa casa para votação e aprovação de todos os pares. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador para uso da palavra? Não havendo mais, passaremos à votação das matérias. Vamos colocar em votação a emenda ao projeto de lei número 2209. A emenda modificativa número 1 de 2018. Solicitaria do secretário que fizesse a leitura da mesma. Proposta de emenda modificativa número 01/2018 ao projeto de lei 2209/2018, que altera o perímetro urbano do município de Cravinhos e dá outras providências. Os vereadores infracinados apresentam a seguinte proposta de emenda modificativa ao artigo 4º da propositura em epígrafe, com a seguinte redação. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente doação e construção da rua marginal, com a execução dos serviços de infraestrutura de água, esgoto, drenagem, de águas pluviais, energia elétrica, pavimentação e calçadas, aprovados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e recebidos pela Prefeitura Municipal, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 263/2017, serão de inteira responsabilidade dos doadores. Cravinhos, 26 de março de 2018. Assinado por todos os vereadores. A emenda está em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. A emenda foi aprovada por todos os vereadores.
Vamos colocar em discussão e votação o projeto de lei 2209, juntamente com a emenda. O projeto 2209 com a emenda está em discussão. Em votação, o projeto de lei 2209 com a emenda modificativa número 1. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. A emenda, juntamente com o projeto, juntamente com a emenda foi aprovado. Com a autorização dos senhores vereadores, colocaríamos os requerimentos e as moções de uma só votação. Está em votação os requerimentos e as moções apresentadas pelos vereadores na noite de hoje. Vereador favorável, fique sentado. Vereador favorável, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. Os requerimentos e as moções apresentadas pelos vereadores foram aprovados por unanimidade. Senhor presidente, por favor, gostaria que todos assinassem junto comigo a minha moção, tá ok? O vereador João Aurélio Bis apresentou uma moção e solicita dos colegas que quiserem acompanhá-lo, está aberto. Agradecendo a presença de todos e não havendo nada mais para a noite de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão.